os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Agora o nosso quadro Alô Doutor, e com a grande satisfação estamos recebendo o médico oftalmologista, cirurgião ocular, Dr. Luciano Bellini, que participa conosco aqui para falar sobre cirurgia de catarata, cirurgia refrativa e as situações, né, de hoje, novidades, operações a laser, enfim, uma série de situações aqui que ele vai trazer para dentro do programa de hoje, justamente para esclarecer, principalmente a você que está sempre aí ligado na nossa programação. Tudo bom? Tudo bom, prazer e obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos pela sua presença dentro do programa e para estar dando um tema tão importante para falar dos olhos. Os olhos que são fundamentais, assim, para que a gente possa realmente perceber, visualizar as coisas. E a gente sabe, né, que quando a vista cansa, a dificuldade de leitura,
está um pouco defasada, a percepção também das distâncias, enfim, tem uma série de conotações que eu gostaria, inclusive, que o senhor começasse aí falando, né, sobre essas cirurgias, dessas importâncias, o que isso realmente traz em termos de benefício e correções para essas situações que a gente vivencia no dia a dia. Certo. Bom, primeiramente, eu acho que é importante termos em mente que existem diversas doenças oculares que vão prejudicar a visão. Não é? Aqui, na pauta de hoje, vamos falar um pouquinho sobre cirurgia de catarata e também cirurgias refrativas, não é? Então, acho que poderíamos começar pela cirurgia de catarata. Por favor. Então, a catarata consiste na opacificação do cristalino, que é como se fosse a lente natural dos nossos olhos. Então, uma vez opacificada pela catarata, isso determina com que haja uma dificuldade de visão, devido à dificuldade da luz de entrar para dentro do olho e assim estimular a retina. Não é? Nessa situação, existe como possibilidade para a correção da catarata a cirurgia da catarata, que evoluiu muito nos últimos anos, graças a Deus, né? E atualmente é uma cirurgia que nos permite retirar a catarata e corrigir essa deficiência visual através do implante de uma lente intraocular. E através desse implante nós conseguimos muitas vezes devolver uma melhor qualidade de visão aos pacientes, não é? Sem dúvida, doutor Luciano, claro, vamos falar também das situações que ocasionam a catarata, porque muitas pessoas têm, por vezes, informações não bem detalhadas, não bem embasadas, né, com relação a essa situação. Então, já se ouve falar de várias circunstâncias, questões de idade, enfim, uma série de situações que eu gostaria que o senhor começasse explicando isso, até para o pessoal começar a entender melhor o porquê disso. Claro. Bom, na verdade, a principal causa de catarata é a catarata senil, como nós chamamos, que está realmente relacionada à progressão da idade. Geralmente são indivíduos com mais de 60 anos, mas também pode ocorrer em indivíduos mais jovens. Então, embora seja infrequente, não seja tão frequente, mas é possível também haver a presença de catarata mesmo em indivíduos abaixo de 40 anos. Não é? Nesses casos, geralmente existe como um fator que leva à progressão da catarata outras situações, como por exemplo a presença de doenças como diabetes e também o uso de medicamentos como por exemplo os corticoides, não é? Fora isso, existem doenças mais raras que também podem levar à catarata, até mesmo na infância, né? Até mesmo em bebês e crianças, excepcionalmente isso também pode ocorrer. Quais seriam elas, doutor? Daí existe uma série de doenças, como por exemplo doenças infecciosas, não é? Então, durante a gestação, se a mãe, enfim, adquire doenças infecciosas, como por exemplo a toxoplasmose, que é a doença do gato, né? Bastante frequente aqui no nosso estado, isso pode determinar com que o bebê nasça com catarata ou desenvolva outras doenças oculares na retina, por exemplo, né? Então, embora isso não seja, felizmente, não seja muito frequente, isso ocorre, né? Infelizmente, também existe a catarata congênita, né? O bebê que nasce com catarata, ou, por exemplo, situações em que uma criança que tem muitas alergias, asma, rinite, e por conta disso precisa usar por muito tempo medicamentos antialérgicos contendo corticoides, né, que são medicamentos antialérgicos, isso pode levar ao desenvolvimento de catarata em crianças também. Felizmente não é o mais frequente, mas é possível e a gente acaba, ao longo do ano, enfim, dos pacientes que se atende, alguns pacientes com catarata acabam se incluindo nesse grupo abaixo de 40 anos, né? Muito bem, então estamos aqui conversando, Dr. Luciano Bellini, ele que é médico oftalmologista, cirurgião ocular. Eu quero aproveitar e já deixar aí o nosso telefone, para que você comece a interagir, encaminhar os seus questionamentos. Hoje estamos aí falando, né, das cirurgias de catarata e também a refrativa, que nós vamos entrar agora nesse mérito,
dessas situações, que existem inclusive novidades nesse sentido que eu gostaria que o senhor falasse. Certo. Bom, as cirurgias refrativas são as cirurgias que se propõem a diminuir ou até mesmo, em alguns casos, eliminar a necessidade do óculos, não é? Então, nesse grupo de cirurgias, nós temos as cirurgias para a miopia, cirurgia para o astigmatismo, para a hipermetropia e para a presbiopia, não é? Então, vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas situações. A miopia costuma afetar principalmente a visão para longe, enquanto a presbiopia, também conhecida como vista cansada popularmente, é aquela dificuldade em enxergar para perto que vem geralmente após os 40 anos, não é? Já o astigmatismo e a hipermetropia, dependendo do grau, podem interferir tanto para longe como para perto, não é? Então, existem várias modalidades de cirurgias refrativas, algumas mais adequadas para determinada faixa etária e algumas também mais adequadas para um determinado tipo de problema, não é? Então, nós poderíamos falar um pouquinho sobre a cirurgia da miopia e do astigmatismo, que são muito frequentes essas cirurgias na faixa, por exemplo, dos 20 aos 40 anos, não é? Essas cirurgias geralmente são realizadas através de equipamentos com laser, não é? E existem também diferentes técnicas nesse sentido, e evidentemente também algumas limitações, não é? Quais seriam as limitações, assim, para a gente já começar falando desses aspectos, porque o pessoal se interessa e logo fica preocupado com alguma reação, com alguma situação de contraindicação? Já vamos entrar nesses méritos. Claro. Então, evidentemente, apesar de toda a progressão da tecnologia, existem limites, não é? Então, por exemplo, casos de altas miopias, por exemplo, uma miopia acima de 10 graus, ou um astigmatismo acima de 6, 7, 8 graus, nessas situações, mesmo com toda a tecnologia do laser, geralmente não se consegue corrigir plenamente, ou até poderia se conseguir, mas não seria tão seguro. Então, existem situações em que, evidentemente, existem limites e não se pode operar. Mas para situações de altas miopias, daí existem outras técnicas, não com laser, de modo que hoje em dia se consegue corrigir esses erros refracionais, como chamamos a necessidade do óculos, até mesmo em altos graus, mas não necessariamente com o laser, não é? Tem essas observâncias todas justamente em função da situação peculiar a cada pessoa, na verdade, das suas necessidades, da sua constituição física. Exatamente. Em si. Bom, doutor Luciano, claro que nessas questões todas que nós falamos aqui, aí o senhor falou na vista cansada, que casualmente é uma das situações que nós estamos também inclusos dentro dela, mas que evidentemente isso vem com a idade também, né? E assim, o senhor como especialista dentro dessa área, o senhor poderia aconselhar para essas pessoas, até aproveitando assim, para já informar alguma coisa nesse sentido, em termos de cuidados, inclusive com a alimentação e outras situações que também contribuem nesse aspecto? Claro. Na verdade, embora todas essas práticas saudáveis de alimentação, exercício físico sejam importantes para a saúde do organismo como um todo, não existe nenhum estudo comprovando que a prática de exercícios ou alimentação ou outros hábitos saudáveis possam prevenir a presbiopia, que é a vista cansada. Então, na verdade, a vista cansada ou presbiopia, ela vem inexoravelmente para todos nós com a progressão da idade, geralmente após os 40 anos, de modo que a cirurgia para a correção da presbiopia, ela praticamente está aí disponível para esse grande universo de pacientes acima de 40 anos, não é? Existem algumas modalidades com laser para corrigir a presbiopia, e existem também outras tecnologias, como por exemplo a extração do cristalino, que é essa lentezinha própria do olho que vai se transformar em catarata progressivamente, e o implante de uma lente multifocal. Essa lente multifocal, uma vez implantada dentro do olho, ela nos permite oferecer ao paciente uma boa qualidade de visão
para longe, para perto, eliminando ou pelo menos diminuindo bastante o uso do óculos, né? Então seria hoje em dia uma abordagem mais completa para o paciente acima de 40 anos. Né? Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Muito bem. Então, doutor Luciano, claro que tem outros aspectos assim que a gente vai tentar dar uma aprofundada,
pouco mais nessa questão, levando a situação realmente dentro daqueles aspectos tradicionais, até da questão da cultura popular e outras situações que justamente a gente procura desmitificar e procura informar, para que realmente o público que está nos acompanhando nesse momento tenha uma informação mais apurada e mais acurada no sentido de realmente contribuir nesse aspecto. Então, assim, nessa questão, o senhor disse que é a questão das lentes. Hoje existe também um universo muito grande, além dos óculos, as lentes de contato. E existem aquelas outras lentes que são chamadas de orgânicas e, enfim, existe um universo muito amplo, né, de opções, que eu gostaria que o senhor fizesse as considerações para cada uma delas e, evidentemente, sempre procurando relacionar, assim, as necessidades e os benefícios efetivos de cada um. Claro. Bom, em relação a essas lentes que se usam externamente, que são as lentes de contato, como chamamos, podemos dividi-las basicamente em dois grupos, as lentes rígidas e as lentes gelatinosas. As gelatinosas são molezinhas, não é? E muito mais confortáveis no seu uso, mas elas apresentam algumas limitações, especialmente em graus muito elevados de astigmatismo, não é? O astigmatismo, vou fazer um parênteses, decorre geralmente de uma distorção da córnea, não é? Então, as lentes gelatinosas apresentam essa limitação de não corrigir muito bem os graus maiores de astigmatismo. Enquanto que as lentes rígidas, apesar de serem um pouco mais desconfortáveis para o paciente, corrigem mais adequadamente esse tipo de problema, não é? Eu queria chamar a atenção, não sei se eu posso fugir um pouquinho, e falar de um tipo de doença que afeta a córnea e que é muito frequente, não é? No nosso meio, no mundo inteiro, na verdade, que é o ceratocone. Justamente porque o ceratocone é uma doença que leva a distorções na córnea, gerando geralmente graus de miopia e astigmatismo. E é uma doença muito frequente em pacientes abaixo de 20 anos de idade. Então é muito comum, às vezes, um adolescente que não está enxergando bem, vai no médico, oftalmologista. Num primeiro momento, esse diagnóstico pode até passar despercebido, não é, digamos assim, simulando apenas um grau de miopia e astigmatismo, quando na verdade se trata de uma doença muito importante da córnea que pode progredir, levando eventualmente à necessidade do transplante de córnea, não é? Então eu queria chamar um pouco a atenção também para a necessidade de se procurar o oftalmologista, fazer exames de rotina, até mesmo quando se imagina que a sua visão está boa, para detectar precocemente doenças como o ceratocone, que por sua vez tem solução, não no sentido de curá-lo, mas de amenizá-lo ou de evitar a sua progressão e, consequentemente, preservar a visão desses pacientes jovens, muitas vezes, não é? É realmente um alerta muito importante que o senhor faz e, claro, que a gente também enfatiza essa situação, que o Dr. Luciano aqui colocou algo que realmente nos leva a refletir, que ele foi muito brando em colocar a circunstância que pode levar à cegueira. E esse é um problema realmente muito sério. E, inclusive, eu quero aproveitar e deixar mais uma vez aí o nosso telefone. Nesse aspecto, justamente dentro dessa linha provocada por último, enfatizada agora por mim, eu gostaria que o senhor também contribuísse no sentido de alerta, né, dessas questões que podem levar à cegueira. E eu gostaria que o senhor falasse delas e, claro, orientasse, inclusive, as pessoas nesse aspecto. Claro. Bom, então, pensando nesse âmbito da saúde pública, não é? A catarata, volto a repetir, é uma das doenças que mais leva à cegueira no mundo todo e também no Brasil, então temos que estar atentos à catarata, que por sua vez se manifesta com essa diminuição progressiva da visão. Então, nesse sentido, o próprio indivíduo tem como, de alguma forma, se dar conta e procurar o atendimento. Contudo, existem outras doenças, como por exemplo o glaucoma, que também é muito frequente e que também pode levar à cegueira e que por sua vez não se manifesta numa boa parte da evolução da doença,
sendo o que nós chamamos então de uma doença silenciosa. Isso porque o glaucoma tem como seu principal fator de risco o aumento da pressão ocular. E o aumento da pressão ocular, por sua vez, na maioria das vezes, não apresenta, não gera nenhum sintoma para o paciente, ou seja, o paciente não está percebendo a perda da visão, ele não está sentindo dor, mas a doença existe e está progredindo, levando lentamente à perda da visão periférica. Então, quando o indivíduo se dá conta da perda da visão central, como nós chamamos, já é tarde e a doença já está bastante avançada e muitas vezes não há o que ser feito. Então, nesse sentido, e até especialmente em relação ao glaucoma, o que se recomenda realmente é procurar o seu oftalmologista pelo menos a cada 2, 3 anos, se possível a cada ano, no sentido de medir a pressão ocular e assim prevenir ou tratar pelo menos precocemente o glaucoma, não é? Além disso, existem outras situações em faixas etárias específicas, como por exemplo o grupo pediátrico, não é? Pacientes jovens que muitas vezes se descobre um problema ocular quando a criança entra na escola e às vezes já é tarde, não é? Então, nesse sentido, se recomenda que os pais levem os seus filhos para uma consulta oftalmológica antes até mesmo de completar 3 anos de vida, não é? O ideal mesmo seria antes de completar o primeiro ano de vida já ter uma avaliação oftalmológica. Ter um acompanhamento. Exatamente. É importante, claro. São detalhes assim que se você se agregando, na verdade, o mundo, o universo médico tem propiciado uma série de situações, por exemplo, para cuidados da saúde, o teste do pezinho, o teste da orelhinha, e agora o senhor também propõe a situação do teste da pressão ocular até, e também para ver qual é o grau, como está a condição de visão daquela criança em si. Então, são fatos importantes que a gente destaca, inclusive aqui dentro do programa, e, claro, estamos chegando aqui aos minutinhos finais. Dr. Luciano Bellini, ele que é médico oftalmologista, cirurgião ocular, participando hoje conosco, fazendo alertas e falando especificamente de algumas cirurgias, a catarata e a situação da cirurgia refrativa, que realmente são as mais comuns dentro do nosso universo, mas outras tantas, como ele aqui colocou, glaucoma e outras situações também que devem ser previamente observadas, ou seja, detectadas, para que o médico possa auxiliar, possa intervir de alguma forma e ajudar nesse sentido. Então, eu gostaria, nesses minutos finais, que o senhor fizesse as suas considerações e agregasse aquilo que o senhor julga também importante para o momento que deixou de falar durante toda a nossa entrevista. Claro. Bom, novamente te repito um agradecimento pelo convite e a oportunidade de falar aos telespectadores, lembrando sempre, procure o seu médico oftalmologista, faça exames periódicos de rotina, no sentido de detectar e tratar precocemente as doenças oculares, assim como a grande maioria das doenças, serão muito melhor abordadas se tratadas precocemente. Isso vale para o glaucoma, isso vale para a catarata. Não existe, então vamos fazendo um parênteses importante, antigamente se dizia que a catarata precisava amadurecer para daí ser operada. Esse é um conceito antigo, superado, não se aceita mais esse conceito. Se acredita hoje que operando precocemente a catarata, se é possível realizar uma cirurgia de melhor qualidade, menos agressiva ao organismo e, portanto, também com menores riscos e com melhores resultados. Eu acho que essa é a mensagem, procurar o seu médico e procurar, de um modo geral, evidentemente, ter uma vida saudável, né? E, por último, talvez lembrar ou conscientizar mais uma vez de evitar o tabagismo, não é? Existem várias doenças na retina associadas com o tabagismo, então sempre lembrando que, se possível, não fume ou deixe de fumar sempre que possível. Realmente, mensagem importantíssima, vai direto aos fumantes para ter um cuidado redobrado com a sua visão. Então, vamos agradecer aqui ao Dr. Luciano Bellini, médico oftalmologista, cirurgião ocular, que trouxe informações e alertas
significativos aí dentro da sua especialidade. Mais uma vez, muito obrigado. Tem na minha loja, tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O Instituto do Câncer Infantil tem trabalhado muito para assegurar e melhorar a saúde da criança e do adolescente com câncer por meio de parcerias, assistência, pesquisa e mobilização social. Uma realidade que tem a parceria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre na conquista de maiores índices de cura. Muita gente já vestiu essa camiseta e corre pela vida. Hoje estamos aqui para agradecer e dizer que você pode continuar ajudando as nossas crianças. Dê uma olhadinha no nosso site. Contamos com você. Você faz toda a diferença. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem.
Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.